Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 31. Na aula 31, o objeto de conhecimento, Comunidade dos Estados Independentes, SEI. Detalhamento, Federação Russa e Europa Oriental. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Vamos estudar sobre a Comunidade dos Estados Independentes, que vai ter a sigla SEI, mas vamos analisar ali as características de alguns países que acabam formando essa Comunidade dos Estados Independentes. Vamos iniciar por um país que acaba se destacando globalmente, que será a Federação Russa. A Rússia, como a gente conhece. Por isso que nós estamos vendo aqui várias imagens que estarão ligadas à Rússia, tá certo, gente? Então, nós estudaremos as características, o processo de desenvolvimento desses países, né? Algumas curiosidades, tá certo? Então, como é que a gente vai estudar aí a Federação Russa? Gente, a Federação Russa, a Rússia, vai ser o país, né, com maior extensão territorial do mundo. É bastante extenso, tá? Então, se perguntam pra gente qual vai ser o maior país em extensão territorial? A Rússia, tá certo? A Federação Russa. Agora, o dado, né, aí dando essa ênfase à sua grande extensão territorial, principalmente a gente analisando de leste para oeste, tá? Então, a Rússia, tendo essa dimensão de leste para oeste, vai ali caracterizar uma situação, porque o seu território, né, por ser extenso de leste para oeste, aí vai ter a característica do que, gente? Da parte da longitude. Quando a gente estuda geografia, nós estudamos ali as linhas imaginárias, né? Que é dada às vezes ali a latitude, que a latitude compreende a linha do Equador com os círculos polares, os trópicos de Câncer e Capricórnio. Já a longitude dá pra gente uma situação aí que vai dar ênfase na Rússia, que vão ser os fusos horários, tá? E por a Rússia ser bastante extensa de leste a oeste, a gente observa que a Rússia vai ter 11 fusos horários, tá bom? Então, a Rússia, ela vai apresentar 11 fusos horários, tá bom? E além disso, né, de ter esse destaque, tendo 11 fusos horários, por ter essa grande extensão territorial, gente, a Rússia é considerada aí uma grande potência também, principalmente devido ao quê? A sua influência que exerce sobre outros países, tá? Então, tendo essa influência, a gente também vai estudar aqui a Rússia, ela vai ser ex-socialista, ok? E vai estar ligado à parte do leste europeu. Então, isso acaba marcando principalmente os países também que faziam parte na época ali da União Soviética, tá bom? Agora, também a Rússia, ela acaba influenciando aí os países que faziam parte, né, da União Soviética e hoje em dia fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes. Então, por isso que acaba tendo esse grande destaque em relação à Rússia e aos países que hoje fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, totalizando ali 10 países, tá bom? Outras características em relação à Federação Russa, olha só. Os dados básicos que a gente também tem que estudar. Capital vai ser Moscou. A língua oficial, o russo. A população, gente, uma estimativa aí do ano de 2023 é de aproximadamente 146 milhões de habitantes. A moeda vai ser o rublo russo. E o governo vai estar ligado à República Federal Semipresidencialista, tá bom? Então, a gente verifica aí esses estudos, onde o governo vai estar ligado ao quê? A República Federal Semipresidencialista. Essas vão ser ali as características da Federação Russa. E também não podemos esquecer sobre esses fusos horários, né? Por ter uma grande extensão territorial de leste a oeste,
a Rússia ela vai acabar apresentando uma grande quantidade, né, de fusos horários, diferentes fusos horários, tendo um total de 11 fusos horários, né? Então, qual vai ser o país com maior quantidade de fusos horários atualmente, levando em consideração, né, a continuidade da sua extensão territorial, tá bom? Vamos ter aí a Rússia, tá bom? Porque às vezes a gente estudando, a gente vai ver que a França, né, vai apresentar 12 fusos horários, porém ele vai ter territórios em outros lugares e isso vai fazer com que, né, coloque aí a França também com 12 fusos horários. Mas em questão de extensão territorial contínua, a Rússia vai ser a maior, tá bom? E então vai verificar que teremos a região ali, né, de Kaliningrado, tá? Também teremos a região da capital, Moscou, tá? Teremos a região de Samara e Izhevsk, com o terceiro fuso. Também teremos aqui a região de Ekaterimburgo. Teremos uma região que também tem um destaque, né, de Barnaul. A região de Norilsk, tá? A parte de Chita. Também teremos aqui de Tiksi. A região que já pega a parte do globo do Círculo Polar Ártico, junto com a 10 e com a 11, tá? E isso formando toda essa região aqui dos fusos horários da Rússia, ok? Agora eles acabam dividindo isso daí. Mas além de te estudar, né, esses fusos horários, que acaba sendo o marco aí da Rússia por conta da sua extensão territorial, gente, a Federação Russa também vai ser um país que também vai ter aí vai ser, na verdade, um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? Por conta do seu poder, tanto na parte política, quanto na parte econômica e também na parte militar. Então, a Federação Russa é um país que também é um dos 5 membros permanentes, tá? Vai estar ali para verificar situações que possam ocorrer entre os países ao redor do planeta. Vai deter, gente, um grande poderio bélico e militar. Isso vem da época desde lá da Guerra Mundial e também principalmente da Guerra Fria. As 2 guerras mundiais e também da Guerra Fria, tá bom, gente? Mas além disso, vai fazer ali esse desenvolvimento, pegando a parte do poder bélico e do poder militar. A Federação Russa, gente, também garante aí sua participação em assuntos estratégicos mundiais, tá? Vai ser um país que vai estar em constante desenvolvimento, e isso também vai chamar muita atenção de outros países. E lembrando que a Federação Russa vai estar ligada desde a época, né, do mundo bipolar com o comunismo, tá bom? Então, a gente observa que quando tem alguma coisa relacionada a desenvolvimentos dos países, né, pode ser que a Federação Russa ela esteja ali contra os países que estão muito ligados ao capitalismo, e ele não está nem aí, tá bom? Os membros ali do poder político da Rússia não ligam muito para isso não. E a gente observa que vai existir muitos conflitos da Rússia com países que estão ao seu redor, que fizeram parte ali da União Soviética, que começaram a fazer parte ali da comunidade de Estados Independentes, que os outros países acabam não entrando ali nesse conflito que possa estar ocorrendo, porque realmente a Federação Russa ela tem esse grande poder aí ainda na parte da parte militar e bélica, tá bom, gente? E a população russa, como é que ela vai estar caracterizada? Olha só, a diversidade física da Rússia ela vai contribuir para explicar a distribuição irregular da população, né, que ultrapassa aí 146 milhões de pessoas, pelo grande território que vai ter aí da Rússia. Agora, onde vai estar a grande quantidade dessas pessoas através da sua densidade demográfica? Através do mapa, a gente pode observar que a grande quantidade de habitantes vai estar muito em regiões próximo a quê? A parte da Europa, né? Então, lembrando que
A Rússia ela vai ter a sua parte, né, territorial na Europa e outra parte na Ásia. E a maior parte dos habitantes vão estar nessa região da Europa. E além de estar na região distante de onde? Do Círculo Polar Ártico, por conta do frio, por conta de áreas montanhosas. Então a gente observa que a Rússia, né, a gente observa em grande quantidade de habitantes, a densidade demográfica sendo maior também na capital, Moscou, tá bom? Então, a maioria desses habitantes vão residir onde? Vão residir na parte europeia do país, tá bom, gente? Então, a população russa, ela acaba habitando realmente essa região aí da Europa, onde vai estar localizado também os principais centros econômicos da Rússia e também por estar muito próximo aí da Europa, tá bom, gente? Dos outros países europeus, na verdade, porque a Rússia, ela também faz parte do continente europeu. Agora, as principais cidades da Rússia, gente, também acabam tendo um grande foco dessa quantidade de habitantes. Então, olha só, Moscou, né, com mais aí de 12 milhões de habitantes, vai fazer com que as pessoas elas busquem, né, uma qualidade ali de vida maior e também trabalho, tá? Então, a capital Moscou vai ter essa grande densidade demográfica e também a região aí de São Petersburgo, tá? Com cerca aí de 5 milhões de habitantes. Então, a gente vai observar que essas duas áreas, né, tanto Moscou quanto São Petersburgo, vai ter aí um grande desenvolvimento populacional. Através desse mapa, a gente pode identificar melhor, né, onde vai estar localizado tanto a parte de Moscou quanto a parte de São Petersburgo. Olha só, gente, aí vocês podem analisar melhor, né, tanto a parte de Moscou, que vai ser a capital, quanto a de São Petersburgo. Essas são as regiões que vamos ter em maior quantidade de habitantes aí na Rússia, tá? Agora, um dos principais problemas relacionados à população russa, gente, vai ser relacionado à quantidade ali de pessoas no polo, né, por conta do clima polar. Então, um dos grandes problemas do país vai ser o crescimento populacional, que vai estar negativo, ok? Então, isso também acaba influenciando. Imaginem um país com uma grande extensão territorial, porém, a maioria da população, né, não tem onde habitar por conta do clima, o clima polar ali, a parte do Círculo Polar Ártico. Isso não quer dizer que não existam habitantes, existe, tá? Porém em menor quantidade, provocando realmente ali vazios demográficos. E também em relação à população, né, a quantidade de filhos por mulheres na Rússia está diminuindo bastante. Então, a taxa de fecundidade, gente, vai sair em torno aí de 1,6 filho por mulher na Rússia. Então, o que que o governo ele vai fazer? O governo, gente, da Federação Russa, relacionado aí à população, ele encara essa questão como uma prioridade nacional, tá? E vai oferecer incentivos financeiros, realmente ali de dinheiro para as mulheres terem maior quantidade de filhos e para que as pessoas, as famílias ali de um modo geral, tenham mais de um filho, realmente porque está com um déficit muito grande em relação à taxa de natalidade, a taxa de fecundidade, onde está realmente ali negativo, tá? E em relação à taxa de urbanização na Rússia, lembrando que o processo de urbanização vai estar muito ligado ao quê? A parte de industrialização, né? Quando começa aquele processo de industrialização, as pessoas começam a ir para essas áreas, surgindo ali as cidades e provocando esse processo de urbanização. A taxa de urbanização na Rússia, gente, vai ser maior do que a parte rural. Então, a taxa vai sair em torno de 74,2% da população que vão viver em áreas de cidade. Tá bom? E em relação à economia, né? Como é que ocorre esse desenvolvimento?
A agricultura, a pecuária na Rússia, olha só, a agropecuária na Rússia vai ser uma atividade importante, tá? Tanto a parte da agricultura quanto a de pecuária, a agropecuária na Rússia, né, vai ser essa atividade importante para a economia russa, apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente com os invernos prolongados e muito rigorosos. Agora, os principais cultivos vai estar aí ligado ao trigo, né, ao centeio, à beterraba, a parte da beterraba açucareira, né, o linho, o algodão, o cultivo de girassol e também de cevada. E já é relacionado à atividade da pecuária, vai se destacar ali principalmente os rebanhos bovino, ovino e suíno, isso relacionado à agropecuária. E os recursos minerais na Rússia, né, vão ser responsáveis ali pela presença de um rico subsolo, tá? Por conta da sua vastidão ali do território russo, gente, vai ter o quê? Uma variada formação geológica. E a maioria dessa formação geológica, a gente observa que vai estar em áreas polares. Então, vai ter uma certa dificuldade para ocorrer essas explorações. Porém, a Rússia tem um grande potencial em relação à parte mineral. Agora, o país, gente, também ele vai, né, estar entre os 5 maiores produtores mundiais de diamantes, minério de ferro, níquel, potássio e urânio. Então, realmente, a Rússia, mesmo ela comprando, na verdade, esses minérios de países africanos, de países da América Latina, ainda é um grande, né, importador, mas também exportador desses produtos, porém, ele prefere comprar e manter ali as suas reservas minerais, porque aí já pensa no futuro que em algumas áreas já não possa ter, e a Rússia ainda vai ter esses minérios aí preservando, tá bom? E acaba sendo um dos grandes produtores mundiais desses minérios importantes no mundo inteiro, tá? Também, gente, vai ter destaque, né? A Federação Russa, ela vai se destacar aí na produção mineral com grandes jazidas de petróleo e gás natural, tá? A Rússia também vai ter esse grande destaque, mas não para aí não, tá bom? A Federação Russa, gente, esses recursos, né, eles são estratégicos para a economia e a política russa, pois eles acabam abastecendo muitos países, né, da União Europeia e também ali do leste europeu, que são extremamente dependentes desses recursos, dessas fontes de energia que acaba vindo do território russo. Então, a Rússia, ela acaba também se desenvolvendo bastante na parte econômica com esses minérios, tá? E os recursos minerais na Rússia, gente, vinculado ao petróleo e ao gás natural, a jazida de petróleo e gás, eles vão ser abundantes, né? E fazem aí da Rússia um dos maiores produtores, tá? Então, a Rússia vai ser uma das maiores produtoras, tanto de petróleo quanto de gás natural do mundo. Os recursos, gente, eles vão ser fundamentais para o abastecimento de energia e matéria-prima às indústrias química, mecânica e pesada aí da Rússia, tá bom? E esses recursos minerais, gente, eles acabaram se tornando, né, fazendo com que se tornasse um grande fornecedor de gás natural aos países europeus, tá? E a distribuição do gás vai ocorrer por meio de gasodutos, chegando até esses países europeus. Por isso, né, que às vezes ali quando tem certos conflitos, que a Rússia ela acaba se inserindo, existe uma precaução, né, com esses países que fazem parte da União Europeia, porque de uma certa forma acabam sendo dependentes da Rússia em relação a esse fornecimento desses recursos minerais que são importantes, tá bom? E o processo de industrialização na Rússia, gente, ocorreu mais intensamente aí no período da Guerra Fria, né, durante essa corrida armamentista e também entre a extinta União Soviética e os Estados Unidos, tá? Então, o processo de industrialização vai priorizar ali, primeiramente, a parte da indústria bélica, né, com o desenvolvimento de equipamentos
de guerra cada vez mais avançados. E paralelamente a isso, gente, as indústrias química, metalúrgica, petrolífera, naval e de máquinas e equipamentos apresentaram ali forte crescimento resultante, né, dos investimentos do Estado soviético. Então, a União Soviética, gente, ela concentrou seus esforços para equiparar-se militarmente aos Estados Unidos. Então, eles, de uma certa forma, o processo de industrialização acabou se desenvolvendo, porém não conseguiram acompanhar, né, os avanços tecnológicos dos países capitalistas nos demais setores industriais. Então, o parque industrial, né, acabou se tornando obsoleto e defasado, com dificuldade de produzir bens de consumo, tá, em quantidade e qualidade suficientes aí para abastecer o mercado interno da União Soviética e, consequentemente, aí da Rússia, tá bom, gente? Mas, além da Rússia, também vamos estudar outros países que acabam formando aí a Europa Oriental. E um deles vai ser Belarus, gente, que vai estar localizado no extremo leste da Europa, também conhecido como Bielorrússia, tá? Então, o nome oficial de Belarus vai ser República da Bielorrússia ou República de Belarus. Capital conhecida como Minsk, ok? E vai ter aí a sua extensão territorial em torno de 207.500 quilômetros quadrados. A população aí de Belarus vai estar em torno de 9.228.071 habitantes, de acordo com o Banco Mundial, no ano de 2022. Já o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, vai estar em torno aí de 0,801, que vai estar sendo considerado muito alto, de acordo com o PNUD, no ano de 2022. O idioma que acaba prevalecendo vai ser o bielorrusso ou o russo, tá? E a moeda vai ser o rublo bielorrusso, tá bom? Então, essas vão ser as características aí de Belarus, tá bom? Agora, Belarus, gente, a Bielorrússia, né, vai ter o seu desenvolvimento nas atividades econômicas, tá bom? E uma delas, gente, vai ser a agricultura, tá? A agricultura, ela também é um setor significativo, com destaque aí para a produção, né, de batatas, de cereais, de laticínios e também de carne. Então, acaba tendo, né, essas características, esses desenvolvimentos que tem aí em Belarus. Mas não para aí não, né? Esse processo de economia de Belarus. Também a indústria, gente, vai ter aí o seu destaque. Então, a economia de Belarus, ela também é bastante industrializada, com setores importantes, tá? Principalmente em relação ao seu processo de fabricação, né, do maquinário que é utilizado, os produtos químicos, produtos alimentares e também a indústria têxtil, tá? Que acaba tendo também destaque aí em Belarus, tá? Então, o setor terciário, gente, aí de Belarus, da economia, né, de Belarus, tá? Vai incluir aí serviços como comércio, como transporte, comunicação, finanças, turismo e serviços públicos. Tem se expandido nos últimos anos e acaba desempenhando um papel crucial na economia do país. E vai existir o quê? As relações econômicas, gente. As relações econômicas de Belarus, né, vai ter fortes laços econômicos com a Rússia, que também vai ser o seu principal parceiro comercial, tá? A economia, ela é fortemente influenciada pelo governo e com muitas empresas estatais e vão estar aí em um nível considerável ali de controle centralizado. Então, a gente também observa aí essas certas relações econômicas em relação aí a Belarus, tá? Outro país que vai estar aí no extremo leste da Europa vai ser Moldávia, gente. Moldávia, o nome oficial é República Moldova, tá? A capital, Chisinau. E a extensão territorial vai estar em torno aí de 33.844 quilômetros quadrados. A população em torno de 2.538.894 habitantes,
segundo o Banco Mundial no ano de 2022. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é considerado alto, com 0,763, né, de acordo com o PNUD no ano de 2022. O idioma que acaba prevalecendo é o romeno, a moeda, leu moldávio, tá? Essas são as características também de Moldávia. E em relação à sua parte econômica, como é que ocorre esse desenvolvimento aí na agricultura da Moldávia, gente? Olha só, a economia da Moldávia ela é fortemente baseada na agricultura, com produtos como frutas, vegetais, vinho e tabaco, tá? A viticultura, gente, vai ser ali muito importante, né? O vinho moldavo, ele é conhecido internacionalmente, tá? Então, acaba também tendo esse destaque. Mas, além da agricultura, o processo de industrialização, gente. A indústria na Moldávia, como é que vai estar? Vai possuir, né, um setor industrial em desenvolvimento, tá? Aí incluindo o processo da produção de alimentos e bebidas, mas além da indústria têxtil, né, e produtos eletrônicos, ok? Tudo isso caracterizando o processo das indústrias na Moldávia, ok? Mas outras características também que vamos estudar em relação à economia aí da Moldávia, ligada aos setores de serviço, as relações econômicas que acaba apresentando. O setor de serviços, gente, incluindo comércio, transporte, turismo e finanças, está em crescimento, né? Mas enfrenta desafios relacionados principalmente à infraestrutura e à capacidade de atrair investimentos estrangeiros, porque ainda está passando por esse processo de transição em relação à parte dessas relações econômicas na Moldávia. E um outro país que vai estar localizado no extremo leste da Europa vai ser a Ucrânia, gente. A Ucrânia, o nome oficial, vai ser a República Popular da Ucrânia. Capital, Kiev. A extensão territorial vai estar aí com 603.628 quilômetros quadrados. A população, 38 milhões de habitantes, de acordo com o Banco Mundial no ano de 2022. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, considerado alto, com 0,734, segundo o PNUD no ano de 2022. O idioma ucraniano e a moeda hryvnia. Tá? Então, a Ucrânia também está passando por um processo de mudanças geopolíticas, principalmente, infelizmente, por conta, né, de conflitos que acabam surgindo aí nessa região. Mas as atividades econômicas tentam não parar aí na Ucrânia e, antigamente, antes dos conflitos, tinham grandes destaques também na parte da agricultura. Quais são essas características aí da agricultura? A Ucrânia, gente, ela é frequentemente referida como celeiro da Europa, devido ali a sua produção significativa de grãos, especialmente trigo, milho, cevada, né? Então, a agricultura vai ser um dos setores mais importantes da economia na Ucrânia, ok? E as indústrias, né? Como é que vai estar esse processo de industrialização na Ucrânia? O setor industrial, gente, vai incluir a produção de aço, maquinário, produtos químicos e até alimentos processados, tá? Então, a Ucrânia é um dos maiores produtores de aço do mundo, tá? Outras características, né, que vai ter a apresentar aí na Ucrânia em relação ao seu processo de industrialização que acaba ajudando nesse desenvolvimento, tá? Mas outras atividades também são realizadas que acabam ajudando em relação ao processo de energia. A Ucrânia, gente, tem importantes reservas de carvão, de gás natural e também de petróleo, tá? E vai ser um corredor crucial aí para o trânsito de gás natural russo para a Europa. Então, aí, realmente são situações que a gente tem que observar em relação a esses gasodutos, né? A Rússia, a Ucrânia chegando até os países europeus. Então, tudo isso acaba refletindo. E outra situação que também acaba ajudando nessas relações econômicas, gente, vai ser a parte da
tecnologia. O setor da tecnologia da informação tem crescido rapidamente e a Ucrânia, né, acaba se tornando aí um centro importante também para o desenvolvimento de software e também de serviços de TI, né, que está ligado a essa tecnologia de informação que acaba ajudando nessas relações econômicas aí da Ucrânia, tá certo, gente? Então, aí a gente estuda essas características tanto da Federação Russa e desses 3 países que vão estar localizados aí no extremo, né? Já pega ali a parte do extremo e fazendo parte desse desenvolvimento que acaba surgindo aí ao longo do tempo, tá bom? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.